Oiê, estou de volta para mais um vídeo aqui no nosso YouTube e o tema de hoje são produtos esquecidos, mas que talvez você também tenha aí na sua casa e não tá usando muito, então hoje vamos relembrar eles por aqui. Começo já falando desse daqui, que é como se fosse uma base bem levinha, mas com glow, da Rose Inc. Eu confesso que é lindíssimo, mas acho que pelo tom tá um pouco mais claro do que o meu tom de pele, tenho deixado ele mais de lado. Ele promete ser um Skin Luminous Tinted Serum. Então, assim, é pra ser mesmo bem leve. Quem gostar pode usar aí como base, mas eu vou usar ele antes da nossa base. Ele é de pump e eu vou aplicar com o nosso pincel Kabuki. É uma textura que tem umas bolinhas dentro. Quando você aplica na pele, tá vendo que as bolinhas ainda não estouraram? Mas conforme você vai espalhando, aí, ó, tá vendo? As bolinhas começam a estourar e ele vai dando também mais essa cobertura. Hoje em dia tá super famoso esse tipo de produto, né? Eu vejo muitas marcas agora lançando tinted, mas ele tem mais glow. Vou aplicar de um lado só pra gente ver se vai dar diferença ou se vai dar só uma hidratação, um glow, uma pele mais glass, que tá super em alta. E eu quero saber se vocês estão achando aí que essa pele agora também mais levinha já tá passando. Tenho visto muitos burburinhos de que a pele mate vai voltar com tudo, né? Ó, e aqui um lado com o tinted e o outro sem. Mas hoje eu vou usar com vocês uma base que eu confesso que ela fica um pouco esquecidinha ali, porque também esse tom um pouquinho mais escuro, mas acredito que com esse produto aqui, ela vai ornar melhor aí pra minha pele. E vocês vão ficar em choque com que marca que é. Gente, eu esqueço completamente de usar essa base. O tom dela, mesmo sendo o tom 10, ele fica escuro pra mim, então eu tenho que fazer normalmente ou uma misturinha com alguma outra base mais clara, ou então depois eu tenho que vir com mais corretivo, assim, pra ir acertando o tom. Apesar de ser uma base muito boa, de ser uma base que cobre bastante, que dura o dia inteiro. Sempre que eu tenho algum evento mais especial e que eu vou ficar muitas horas fora de casa, aí eu opto por usar ela e fazer a correção de cor. Agora, eu tenho aqui, os dois próximos produtinhos são corretivos que eu amo, mas que normalmente eu uso eles só quando eu não tô usando base nenhuma por baixo. Ou seja, né, a maioria das vezes eu aplico base, mas hoje eu vou aplicar aqui por cima, vou usar esse daqui pra dar uma camuflada, esse aqui pra dar uma iluminada, que essa cor também tá bem clara pra mim. Vou dar uma igualada aqui no tom da base, que tá um pouquinho escura. Esse corretivo aqui da RK, ele é muito bom e ele tem um preço maravilhoso. Mas ele só fica perfeito, assim, na minha pele, sem nenhum produto por baixo. Ou seja, só passei o hidratante, protetor solar. E aí, eu quero usar alguma coisa pra dar mais uma cobertura, aí eu uso esse produtinho aqui, porque realmente ele funciona melhor assim na minha pele. Vou aplicar uma gotinha desse aqui da Bruna, pra dar uma iluminada. Infelizmente, esse corretivo aqui, eu tenho ele há bastante tempo, mas eu não consigo usar ele, porque ele é extremamente claro. Eu tenho que comprar uma cor que se assemelha mais ao meu tom de pele, mas nessas ocasiões, assim, ele serve pra dar aí uma corrigida quando tá algum tom mais escuro. Vamos ver se essa dupla vai combinar, que eu também nunca fiz essa combinação de corretivo. Tudo caminhando bem até o momento. Eu tô gostando muito, eu acho que eu vou adquirir mesmo uma cor mais parecida com o meu tom de pele. Às vezes eu consigo usar ele mais sozinho também, que tem dias que a gente não tá com vontade de passar nada, né? E aí o corretivo salva tudo. A pele está me surpreendendo com esses produtinhos que ficam mais de stand-by aqui em casa. Mas agora eu vou usar o blush. Gente, esse blush, olha que brilho lindo. Deixa eu ver se dá pra focar aqui pra vocês. Ele tem um glow tão bonito, mas sabe o que mais me assustou? Foi que
Olhando aqui na embalagem, ele tem esse tom, e eu achei que realmente era esse tom. Mas quando você abre, olha isso aqui, ele é muito mais alaranjado do que o que ele aparenta aqui na embalagem. Não sei o que aconteceu, eu já balancei ele, sacudi pra ver se resolvia. Então, assim, misturei assim, ó, misturo ele assim pra ver se, mas não é, realmente ele é bem mais laranjinha, mas ele também é uma das únicas marcas, né, do mercado nacional que tem um blush líquido com glow. Então, eu comprei ele mais por isso, porque eu gosto de blush com glow. Os meus blushes favoritos são com glow. Ele tem uma cor linda, apesar de dar uma assustada aí na hora que a gente abre a embalagem. E vocês conseguem ver? É uma cintilância sutil. Não é um glow que você vai passar no rosto e vai ficar aquelas partículas de brilho gritante, não. Olha que lindo. Mas eu confesso que eu esqueço. Não sei o que passa na minha mente. Acho que ele fica mais na gaveta e aí eu pego logo que tá na frente, né, no dia a dia. Às vezes a gente vai se arrumando aí mais na correria, né, e aí vem outros, mas eu vou colocar. Vou colocar ele mais vezes pra jogo. Vou aplicar uma segunda camada pra ver se ele vai aceitar. E esse produto, essa marca é muito legal. Eles têm vários produtinhos que super estão hypados e esgotaram. E agora eu fiquei bem tentada a experimentar o iluminador líquido deles, que eles falam que parece muito com o da Hair Beauty. Se alguém já tiver testado aí, me fala. E vocês perceberam, né, que eu fui aplicando aqui, mesmo que eu aplique mais quantidade dele, ele não dá aquela chinelada de uma vez, mas ele pigmenta bem. Vou passar um pouquinho aqui no nariz. Mas eu confesso que eu não me lembro, assim, da durabilidade dele. Então, eu volto depois pra contar pra vocês se ele durou aí bem durante o dia todo. Esse produtinho, eu confesso que eu esqueço mesmo ele, mas é um bronzer muito bom, perfeito pra você selar aí um bronzer líquido. Mas eu confesso que eu já aplico líquido e vou me embora porque já pigmenta muito. Nossa, o cheirinho de coco dele... Ai, gente, o cheiro de coco é muito bom. Ele é um produto pigmentado, mas na medida certa, que deixa bem aveludado o rosto. Então, vou fazer um complemento aqui, mais como se fosse um... Ele é um tom mais clarinho, mas como se fosse um contorno, assim. Vou usar um pouco aqui na testa. Vocês vão ver que ele vai pigmentando aos poucos, ó, e ele não fica manchado, mesmo você aplicando por cima da pele mais úmida. Se bem que essa base aqui da Dior, ela seca, tá? Então, se você for aplicar algum produto líquido por cima dela, certifique-se de que vai ser um produto compatível, porque senão arranca mesmo a base da Dior. Chegou a hora do pó. E eu confesso pra vocês que eu comprei o pó de Karen Bakini, porque eu acredito sim que ela produza, né, cosméticos com uma qualidade boa. Mas quando eu vi o tom de rosa, quando esse pó chegou aqui e eu vi o tom de rosa, gente, é muito rosa. Tipo assim, é muito, muito rosa. Então, todo dia, antes de sair, eu penso, não vou usar, porque se der ruim, não dá tempo de tirar tudo e fazer de novo, né? Então, é a primeira vez que eu vou usar aqui junto com você. E eu vou usar com pincel. Aqui na área dos olhos eu não vou aplicar com esponja, porque pode ser que no final dessa maquiagem eu pareça Peppa Pig. Na tampa eu vou tirar o excesso. Eu vou começar aplicando aqui. Vou aplicar pouco, porque eu queria usar. Mas não, já tá ficando meio rosa, né? Eu queria muito usar essa maquiagem depois, mas acho que não vai dar. Sabe o que é bom isso aqui? Ó, você usar esse tom mais rosado, quando você vê que o seu pó tá muito amarelo, e aí você quiser dar uma equilibrada no subtom, você pega e usa o pó da Karen, se você também tiver aí. Vou aplicar aqui na testa pra ver. Vocês vão me deixando aí nos comentários se vocês estão tendo essa percepção, se tá dando pra ver também. Vamos aplicar agora na olheira. Ai,
Cristo. Deixa eu ver se tem acumulado aqui. Vou tirar um pouquinho do acumulado. Seja o que Deus quiser. Vou selar com o pincel também, porque, né, concentrar menos produto. Já dou uma... O bom desse tom é que você já consegue aí dar uma esfumada pro... Pessoalmente, tá mais rosa ainda. Eu queria muito... Esse pó é muito bom, ele é bem fininho aqui, vocês deram pra perceber que o que eu usei aqui na tampinha rendeu pro rosto todo. Eu sei que esse produto você deve ter aí na sua casa, com certeza. Just Glow, o falecido iluminador da Oceane, em parceria com Mariana Saad. Gente, ó, tá até com capinha ainda. Esse iluminador é lindíssimo, mas ele tem só um porém, ele tinha só essa cor. E nenhum dos iluminadores da Mariana que ela lançou junto com a Oceane ficavam bons no meu tom de pele, porque todos eles ficavam escuros. Mas esse daqui, ele era tão lindo, que eu acabo usando ele por cima do blush, como um top coat mesmo. Só que ele chegou numa fase que vocês percebem, a compactação dele começou a não sair, então tem que esfregar bastante para vir alguma coisa no pó e aí aplicar por cima do meu blush, para ficar um blush glow. Aí veio quem? Hair Beauty. Lançou aquele blush maravilhoso. Aí veio quem? Amanda Pastore. Lançou aquele blush também, que é mais cremoso, mas com glow. E aí, minha filha, eu não precisei mais fazer essa misturinha, mas ele fica bem bonito. Só que se eu aplicar ele aqui mais acima como iluminador, ele fica escuro e fica, quando eu olho de frente, fica parecendo uma mancha. Gente, podemos comemorar, olha só quem está de volta. Brincadeirinha, gente. Esse aqui é o antigo BT Mellow, sabe? Quando a Bruna lançou nessa textura aqui. Só que o brilho dele é um brilho maior. Então, as partículas de brilho você consegue ver. Mas ele também é bem mais molinho do que o das outras marcas que eu tenho aqui. Lembrando que essa versão aqui é a versão antiga. E ele agora chega a ser um pouco oleoso. E ele, por cima aqui da pele mais mate, ele acaba arrancando um pouco a nossa cobertura. E agora? Uso ou não uso? Porque eu tô achando bonito aqui esse efeito, né? Vou aplicar só um pouquinho com esse pincelzinho aqui. Só bem no altinho da bochecha mesmo, aqui, ó. Ele não tem fundo de cor muito aparente, mas ele fica glitterzinhos mesmo na pele. Será que é a nova versão? Que a Bruna já falou pra gente que ela está reformulada. Então, será que nessa nova versão essas partículas de brilho vão estar mais finas? Vou trazer um pouquinho na sobrancelha, ó. Aqui dá pra ver bem. Ó, passei aqui na minha mão, ó, aqui dá pra ver bem. São partículas grandes, não são feias, não é isso. Mas pro meu estilo de maquiagem do dia a dia, isso funcionaria melhor como sombra para uma festa, um evento, alguma coisa que eu quisesse chamar mais atenção para os olhos. Para os olhos, quem não teve aí uma paletinha, né, de Dona Mariana Saad, ela tá bem presente nesse vídeo, porque ela saiu da Oceane, né, e todo mundo achou que ia ficar órfão. Agora ela tem a sua própria marca, que é a Mascavo, mas ela tá indo para uma pegada muito diferente, né, do que ela lançava aí junto com a Oceane. Então, eu vou fazer uma maquiagem mais básica. Eu tô pensando em usar um pouco mais desse tom de rosa, talvez aplicar essa aqui, essa sombra aqui é lindíssima. Foi uma das primeiras sombras que eu vi aí nacionais, que se assemelhava um pouco com aquelas sombras da Urban Decay, sabe? Que vinham unitárias, assim, no potinho. Ai, aquela Space Cowboy. Tinha uma outra também, assim, que brilhava meio furta-cor. Só que a pigmentação e a finura dessa sombra aqui, maravilhosa. Eu vou fazer mais um esfumadinho rosa de fundo com aquela sombra rosinha, tá vendo? Só pra gente ter um fundinho no olho.
pra gente poder aplicar. Gente, essa sombra é tão nostálgica, essa sombra mais brilhosa. O nome dela é Electric, pra gente poder aplicar aqui. Lembrando sempre de esfumar bem, tá? As bordinhas. Então, vou fazer só um fundinho aqui com esse tom de rosinha, que é um rosa mais neutro. Vou fazer do outro lado agora. Mais aqui no canto externo do olho, subindo pro côncavo. E vamos aplicar ela. E o legal dessa sombra elétrica, que conforme a luz vai batendo, ela vai refletindo outras cores. Às vezes um tom, um fundo mais rosa, outra hora, dependendo da luz, um fundo mais marrom. Eu vou usar esse aqui, ó. Tá vendo que ela tem um brilho assim? Mas olha aqui na mão, essa daqui, ó. Olha na mão, como que ela já brilha diferente, né? Então, no olho, isso dá uma dimensão muito linda. E eu vou aplicar com o dedinho mesmo. E ela também tem uns reflexos mais arroxeados, azulados. Dependendo também do fundo que você usar, se for um fundo mais escuro, ela vai dar uma super realçada nesse brilho dela. Ai, a coisa mais linda! Amei, amei nosso olho. E agora você capricha na máscara de cílios e você já pode sair assim. Vambora de batom agora? Nossa, eu tenho 3 batons, 2 da MAC e esse aqui também da Oceane, que confesso pra vocês que eu acho que eu nunca usei. Porque eu entrei em uma de que eu tenho gostado muito daquele batom da Maybelline, que é vinil, sabe? E ele realmente dura o dia inteiro, fica confortável nos lábios e fica com glow. Eu tô muito nessa pegada mais de uma coisa brilhante. Então, eu tinha comprado esse aqui da MAC pela internet, que ele também é uma Luster Glass. O acabamento dele é o Luster Glass e essa cor é o Work Crush. Depois eu posso deixar também escrito na descrição pra vocês. Só que quando a gente compra pela internet, tem muito essa interferência de cor. E eu achei que ele era bem mais claro, ó. Vou passar aqui. Ele é lindíssimo. Ó, e ele fica um acabamento mais viçoso. E aí, temos esse da Oceane, que eu comprei porque tava um bafafá desse tom. Mas ele é um nude lindo, só que ele é bem mate. Um mate confortável, mas ele é bem mate. Ele não fica... Quando eu não sei porquê, é o nude pink. Eu comprei ele porque tava no hype aí, todo mundo falando que era lindo, confortável, não sei o quê. E pelas resenhas ele me parecia mais lustroso, mas ele é mais mate. E temos esse outro aqui da MAC, que em busca do nude perfeito, eu adquiri ele. Mais pro rosé, usei ele algumas vezes e ele fica bem sequinho e ele dura bastante. Só que eu sinto que ao longo do tempo que eu estou com ele nos lábios, meus lábios vão ficando muito ressecados e vai soltando pelinhas. Ó. A maquiagem hoje tá mais fria. Eu acho que ele vai até combinar mais com a nossa maquiagem, mais com esses tons dos olhos. Percebam que ele é bem pigmentado e ele não fica agarrando nos lábios. Porém, com o passar do tempo, ele vai ficando seco, seco, seco. E aí não dá nem pra retocar. Mas ele é lindíssimo, né? Mesmo ele sendo mais frio e a minha cartela de cor sendo mais quente, ele é um tom de batom que eu gosto muito. A não ser por esse detalhe aí que eu já contei pra vocês. Como prometido, eu vim aqui na Luz Natural mostrar melhor essa maquiagem. E foi assim que a pele ficou. E esse é o resultado da nossa maquiagem com os nossos produtinhos esquecidos ou descontinuados, mas que eu tenho certeza que pode ser que você tenha aí na sua casa também. Me conta se você tenha mais algum que você gosta muito, que você também tem aí guardado e que ele foi descontinuado. E eu tenho mais produtinhos aqui, se vocês gostaram desse tema aí, dá pra gravar um próximo vídeo, que vocês também vão ficar
chocadas, vocês vão ficar surpresa com esses produtinhos. E me diga aí se deu pra gente fazer ainda uma maquiagem que você gostou. Um beijo e até a próxima. Tchau!